Olá, povo de Deus, shalom, shalom. Eu venho aqui mais uma vez dar as boas-vindas para vocês. E nós estamos aqui, né, para mais um episódio do nosso online podcast, que é aquele podcast que a gente não precisa sair de casa para poder ser entrevistado. Hoje, meus queridos, nós vamos ter, né, tipo assim, uma outra dose, vamos dizer assim, né, sobre os tempos que estamos passando hoje, né, que a igreja está passando, os sinais, né, e a pastora, a nossa convidada de hoje, também é uma mulher muito gabaritada para poder falar sobre esse assunto, né, então são mulheres que estudam, são mulheres que, né, se empenham, né, nesse tema, vamos dizer assim, se especializam nesse tema para poder daí poder transmitir para as pessoas, né? Então, antes, né, de eu chamá-la, eu gostaria de deixar aqui algumas informações. Vocês que porventura vocês vão entrar, gente, vocês digam aí da onde vocês estão, né, assistindo, né, o nosso podcast. E vocês podem deixar aqui perguntas, porque nós vamos tentar responder algumas perguntas, né, caso a gente tenha tempo suficiente para isso. Mas a nossa convidada de hoje, a pastora Lilian Abucater, ela é pastora na Inglaterra, né, da Igreja Lagoinha de Londres. E como eu já falei para vocês, ela é uma pessoa muito empenhada em conhecer sobre o livro de Apocalipse, sobre os sinais do fim. E ela também faz live com a pastora Naira Pedrini, né? As duas fazem juntas lives sobre exatamente esse assunto. É um assunto mais do que atual. Nós, como cristãos, devemos sim saber sobre esse tema. Nós devemos nos atualizar, né, na Bíblia, saber o que Deus ele está querendo falar conosco, o que Deus ele está querendo transmitir para a igreja dele. E como eu disse a vocês logo no começo, esse podcast aqui é um podcast que vai ter vários tipos de pessoas entrevistadas, né? Algumas vão ser mais em tom de entrevista, outras podem ser num tom assim de bate-papo, mas é um podcast que nós queremos trazer pessoas para falar com pessoas, como eu sempre digo, né? Então, você que está aí vendo o podcast e você, porventura, você tem vontade, sentiu, eu estou vendo aqui, nossa, eu tenho algo de Deus que eu queria contar nesse podcast, ou eu queria trazer um estudo bíblico, ou eu queria trazer um testemunho, trazer uma experiência de Deus, né, comigo, na minha vida. Entre em contato comigo no privado, né, e daí a gente conversa, daí a gente expõe as ideias, nós trocamos ideias, nós oramos, nós conversamos. E quem sabe Deus não quer se utilizar da sua vida aqui nesse podcast para transmitir algo para alguém. Porque, amados, a nossa função através da nossa vida, vem de Deus, através da nossa vida, transmitir para outras pessoas. Então, muitas das vezes a gente não pode reter aquilo que o Senhor ele tem preparado para nossas vidas. De trazer informação, de trazer conhecimento para as pessoas, de trazer esperança, de trazer fé para as pessoas, de trazer e as pessoas saberem que sempre há uma segunda chance, sempre há a oportunidade com Jesus. Então é muito importante que Deus ele possa, né, se utilizar humildemente da minha pessoa, da sua vida, enfim, para que você possa ser um canal de bênção na vida de alguém. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se ela tá aqui. Já, deixa eu olhar
para eu tentar chamá-la. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela responde. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Que eu tô chamando. Vamos aguardar mais um bocadinho, tá certo? Porque ela teve um problema no trânsito. Ela tá entrando ainda. Então, como eu tô dizendo aqui a vocês. Gente, eu acho que é o tempo de Deus ele se utilizar, levantar pessoas que porventura estavam dormindo, estavam, enfim, né, no sono da indolência. Ela entrou aqui. Deixa eu chamar ela aqui, tá bom? Chamei a senhora, pastora. Ai, deu problema de novo, gente. Toda vez dá problema. Mande para mim, pastora, o convite para eu aceitar aqui. Deixa eu ver aqui se ela consegue. Manda aqui, pastora. Deixa eu mandar aqui para a senhora de novo. Mandei para a senhora. Paz do Senhor, Oi, pastora. preciosa! É Amém, minha linda. muita correria, né, minha pastora? Demais, demais. Hoje foi uma batalha, tá? O meu celular estragou, eu tive que realmente levá-lo para o concerto, para poder participar aqui com vocês. Nossa, pastora. É isso mesmo. Mas, assim, eu tenho percebido, sabe, pastora, que qualquer coisa, seja a coisa mínima que hoje em dia a gente tente fazer para Deus, o levante está intenso nas nossas vidas, É verdade, querida, é verdade. sabe? Primeiramente, pastora, eu quero lhe desejar que a senhora seja bem-vinda mais uma vez. Gente, para vocês que não sabem, a pastora Lília, a gente já é amiga, já tem 7 anos já. E a Isso mesmo. pastora Lília, ela, quando pode, ela participa das conferências dos Olhos do Pai. Quando a gente pode, a gente está sempre junta. Às vezes eu vou aí visitá-la, É mas isso é uma mesmo. querida minha, viu, pastora? Vocês também são muito queridos meus e preciosos demais. Para mim, eu os conheci aí na Noruega, na Conferência dos Olhos do Pai. E é uma honra para mim estar com vocês, conhecer, tê-los como amigos, né? E você, seu marido é muito precioso, um homem de Deus demais, muito querido, muito carinhoso, amoroso, né? Seus filhos, sua família. E é uma honra para mim estar aqui com você nessa live e que venham outras, Sim, né? De ensino como sim. esse. Sim, pastora, tem que vir outras, sabe? Porque é como eu estava conversando com a pastora Naira. Nós temos que trazer isso para a igreja, porque nas igrejas hoje em dia não se é ministrado mais isso, pastora. E é preciso a gente trazer isso novamente para o povo de Deus, para que o povo de Deus eles possam ter novamente a informação que se foi roubada em uma década e meia mais ou menos, esse tempo de idem, né, na palavra de Deus, a gente precisa resgatar isso e trazer a informação para as pessoas. É verdade, pastor. É Então, muito assim, importante. eu quero que a senhora é uma das especialistas do livro de Apocalipse. Eu sei que é uma coisa que a senhora também ama, né? A gente vê aí, eu acompanho suas lives aí com a pastora Naira. Eu sempre vejo quando a senhora posta, manda para mim. E eu queria, pastora, aqui, né? Primeiramente, as pessoas que vão ver, sejam todos bem-vindos. Diz aí, gente, de onde vocês estão vendo o vídeo. E mais na frente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer e vamos, né? Eu não. A pastora vai tentar, né, trazer algum esclarecimento naquilo que vocês tenham alguma dúvida porventura. Estamos Mas vivendo, aí, pastora, vamos estamos, logo para o tema. amém. Estamos vivendo dias muito, muito proféticos, né? E sérios, seríssimos na presença de Deus. Podemos dizer que em uma série, né, vamos dizer, trazendo para um contexto da linguagem de hoje, para essa geração também, para os jovens, em uma série da Netflix, estamos no último episódio, literalmente estamos
começando, talvez, a viver o último episódio, quer dizer, que são 7, talvez, os últimos anos, né, que antecedem a volta de Jesus. Não sabemos quantos anos exatos, mas nós sabemos pela história bíblica escatológica que na linha cronológica, até da visão do livro de Daniel, que é uma visão muito apontando para os dias do fim, né, muito escatológica. Daniel teve uma visão, e essa visão era dos 4 impérios, 4 reinos que viriam sobre a humanidade. E Deus mostrou para o profeta Daniel quais eram os próximos reinos que viriam, reinos poderosíssimos, como o Império Persa, e o Império Romano. E aí Deus mostrou todos os impérios para Daniel, os 4 impérios, e o último império do livro de Daniel é o último final, né? É o último império humano, que é o império do anticristo. Então Deus mostrou para Daniel. Deus deu uma visão tão poderosa para Daniel como profeta, que a palavra dele diz que ele ficou assustadíssimo e abatido por dias, sem comer, sem conseguir comer. Tamanha a visão e tão horrenda no sentido de seriedade daquilo que ele já havia visto, viu naquela visão, o que iria acontecer nos próximos anos da humanidade, né? E Daniel, o profeta Daniel, viveu antes de Jesus, e ele teve a visão de todos os impérios. Primeiro o Império Babilônico, que foi o primeiro império da Babilônia, tanto quanto ele viveu ali naquele império. Então ele teve a visão daquele próprio império que ele estava vivendo. Depois o Império Persa, depois o Império Persa Romano, e depois o Império Romano, né? O Império Romano, que foi o mais poderoso, avassalador, destruidor de todos os impérios, o Império Romano. E aí ele diz, o último império, e aí ele fala sobre esse último império, que será mais terrível, mais avassalador, mais destruidor do que todos os outros impérios juntos, né? E aí Deus dá a visão para Daniel. Eu queria ler com vocês, Daniel, capítulo 7, vamos lá? Vamos. Eu quero começar aqui da base fundamental aqui no Antigo Testamento, porque é interessante, porque nós vamos falar um pouquinho de Israel. Os judeus sabem dessa visão. Sim. Eles sabem que Daniel teve a visão dos 4 impérios, eles sabem que Daniel teve a visão do último império. Os judeus sabem que os impérios, esses últimos anos também seria regido por um governo de dura cerviz, que vai perseguir os santos. Só que eles ainda, a diferença entre nós e os judeus é que eles ainda estão esperando o Messias deles. Eles não consideraram a Jesus como Messias, e eles estão esperando a volta do Messias. E quando este último império surgir, literalmente, a pessoa, porque o último império, o império do anticristo, o governo do anticristo, ele já foi instaurado, no sentido de leis instauradas, os governos já estão sendo todos conectados com esse império. Essa reunião, vamos trazer agora aqui para a realidade, né, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa reunião que está acontecendo agora, nesta semana, na Bélgica, né, em Bruxelas, das 12 Nações Unidas da Europa, inclusive a Inglaterra está lá, fora, mas está lá para essa reunião. Essa é a reunião da ONU, vamos dizer assim, das Nações Unidas da Europa, não é bem da ONU, mas as Nações da Europa, para discutirem como vão ajudar a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Todas essas reuniões da ONU já há muitos anos, estão todos conectados, já está tudo planejado. A agenda mundial dos últimos dias, a agenda mundial do anticristo, do governo dele, já está instaurado sobre as nações. Por isso que as nossas leis estão mudando, Tassiana. Por isso que as leis da educação já mudaram. Por isso que as leis de educação familiar já mudou. Porque agora tem que ser instaurado nas escolas, os professores são obrigados, os diretores são obrigados a aceitarem a ideologia de gênero, ensinando para as crianças que elas não têm sexo desde que nascem, eles escolhem, é uma escolha, sexo é uma escolha, jamais, né? O que eles estão fazendo com isso, né? Eles estão negando a criação de Deus.
negando a criação de Deus. E é muito sério. Então, todas essas leis que estão sendo instauradas nas nações, elas estão debaixo de uma agenda de constituição, de leis, de regras, de proibições e de perseguição contra a igreja, já que está pronta há muito tempo. Então, esse império, na verdade, podemos, se vocês perguntarem assim, pastor, esse último império do anticristo, ele já começou, o governo, as leis já foram instauradas, tá? Não todas ainda, porque as leis maiores de perseguição maior contra a igreja, os judeus ainda vão ser instaurados na metade da tribulação, tá? Eu vou explicar sobre isso também. Não sei se vai dar para dar tudo hoje, a gente pode já deixar remarcado uma próxima, Sim, pastora? sim. Eu acredito, pastora, que essa instauração desse governo, ela já vem acontecendo desde da subida de Cristo, da ascensão de Cristo. Né? Se a gente for numa linha cronológica, Cristo subiu, então já começou a movimentação, porque as pessoas acham que as coisas vão acontecer assim, dormiu, acordou, não, gente. As coisas vão acontecendo, né? As escondidas, as coisas vão acontecendo, né? Por trás do véu, vamos dizer assim. Aí quando já estourou, já não tem nem mais graça. As pessoas já foram condicionadas a um pensamento, né? Porque a palavra de Deus diz que ele vai ser um grande líder mundial e ele vai ter um carisma muito grande e ele vai trazer o acordo de paz sobre Israel e as nações. Um acordo de paz, né? A gente entende que Israel vai estar envolvido nessa guerra. Então, gente, não começou ainda o governo do anticristo porque ele ainda não surgiu impondo paz, o decreto de paz. Para haver um acordo de paz, é necessário haver uma guerra, tá? E pelo que já está aqui na palavra que nós vamos ler depois, ele vai trazer paz e todas as nações vão adorá-lo, vão venerá-lo, porque ele trouxe a paz mundial. Então, gente, não é uma guerrinha pequena. Não é ainda essa guerra da Ucrânia com a Rússia apenas. Seria e pode ser uma grande guerra, tá? E uma guerra mundial, ou talvez só mesmo a guerra de Gog e Magog contra Israel, mas envolvendo várias nações, e uma guerra grande, de grande proporção, para um salvador do mundo chegar e dizer assim, paz, a partir de agora eu trago paz. O decreto de paz ele vai trazer. Então, vai haver uma guerra, tá? Antes do anticristo chegar, pela linha cronológica bíblica, escatológica, tem que haver uma guerra antes. E aí ele vai vir como bonzinho, né, instaurando a paz mundial, a palavra de Deus diz. Então aqui, vamos ler aqui em Daniel capítulo 7, a visão dos 4 animais simbólicos que Daniel teve, foi a primeira vez, né, que Deus mostrou a um profeta os últimos dias, tá? Desde a época dele, que era o Império Babilônico. Então ele fala assim, no primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande. E 4 animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era um leão e tinham asas de águia, como leão, tá? Não era o leão, era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até foram arrancadas as asas e foram levantadas da terra e posto em pé um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Olha aí os mistérios. Depois disso, eu continuei olhando e eis aqui, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves. Nas suas costas tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis que o 4º animal, terrível e espantoso, olha o 4º animal aí, o 4º império, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Esse 4º animal já é o último império do anticristo. Então, o primeiro animal que Daniel teve
a visão que é o primeiro império, foi o primeiro império da humanidade, império, né? Aquele império que dominou várias nações, várias terras, foi o Império Babilônico, que pegava toda aquela região ali do Oriente Médio, da Irã, Iraque, Arábia, todas aquelas nações, Turquia do Oriente Médio, até parte ali um pouquinho ali do norte da, da África. Era um África. império enorme. E esse foi o primeiro império que ele viu, o babilônico, que era o qual ele fazia parte. Porque Daniel estava na Babilônia, né? Nos 70 anos de cativeiro. Depois, o segundo animal, como um urso, é o Império Persa. Grande, poderoso mesmo. O Império Persa, que é o império da Rainha Esther. Lembra? Uhum. Né? Então, da Rainha Esther, o Império Persa. E o terceiro império, o Império como de Leopardo, o Império Grego. O Império Grego e o Império Grego-Romano, Isso. representando o mais poderoso de todos. Então, e aí o quarto animal, ele viu esse animal que é o último império do anticristo. Eu estava considerando as pontas. Interessante que esse animal, ele tinha 10 pontas. Presta atenção, 10 pontas sobre a sua cabeça. E considerando as pontas, que ele subiu uma grande ponta. Desculpa, gente, esse quarto império, Império Romano-Grego, e dessas 10 pontas nasciam uma ponta menor, pequena, dessas 10 pontas, e cuja boca dessa ponta pequena, ela tinha olhos como de um homem e uma boca que falava grandiosamente. Olha aí. Aí é o surgimento do Império do Anticristo. Ele vai Essa. ter aparência de homem, ele vai ser um homem, mas ele vai falar grandiosamente, ele vai ter uma comunicação, vai ser um homem com muito carisma, vai conquistar o mundo inteiro. Todos os reis da terra se dobrarão diante dele e do governo Pastora, dele, só tá? tem uma coisa E assim eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. só tem uma coisa, uma observação aí, que as pessoas têm que estar atentas. A senhora pode ver, pastora, que só basta surgir um nome qualquer e as pessoas já vão e idolatram uma pessoa. Por exemplo, Elon Musk. Por exemplo, o Trump. Todas as pessoas pegam qualquer pessoa como o salvador da pátria, da humanidade. Então, as pessoas cristãs têm que estar muito atentas, porque, gente, o único salvador que é da nação, do povo, do mundo, de tudo que existe, chama-se Jesus Cristo. Então, não adianta, pode aparecer um nome, pode parecer. As pessoas estão tão carentes atrás de alguém para salvar uma situação ou a situação, que é por isso que, como a senhora está dizendo, muitas pessoas serão enganadas por esse homem. Porque a carência faz ver amor onde não existe. Muitas pessoas. Né? Então, a gente que está aqui, gente, vocês têm que prestar Muitas atenção pessoas serão enganadas por ele. que a nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança é em Cristo. Então, pode aparecer quem for, mas não é o único Salvador da humanidade, chama Jesus Cristo, o Messias. Então, temos que estar atentos para isso, para não sermos enganados. Então, é por isso que é tão importante as pessoas terem conhecimento, pastora. Só está ouvindo? Acho que deu uma travada no vídeo da pastora. Deixa ela tentar reconectar. Pastora, entre e saia, saia e entre novamente. Pastora, vamos ver. Acho que é a internet da pastora. Vamos dar uma olhadinha, gente, aqui. Peraí. Vamos esperar ver se ela conecta novamente. Vamos esperar ela conectar. E é como eu estou dizendo aqui, gente, não escutem nenhum líder, a pessoa está fazendo tanto sucesso e aquele é o cara. Não, aquele não é o cara, sabe? O único que nós devemos ouvir é o Espírito Santo de Deus e o único que nós devemos ouvir é o Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se eu consigo reconectar, pastora. Só um minutinho, gente. Convidei novamente.
Caiu, gente, foi. Tem que ter só um pouquinho. Olha, vídeo ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Live é isso mesmo. Então pode acontecer um assunto tão importante desse, né? E tá justamente caindo num assunto tão importante desse. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Deixa ela entrar novamente, gente, tá bom? Tenham paciência, porque é assim mesmo. Enquanto isso, a gente está aqui esperando, né? Mande para mim, pastor. Eu estou tentando mandar para a senhora, não está indo. Vai dizendo aí de onde você está vendo essa live. Se você tiver alguma pergunta, faça logo a sua pergunta. Deixa eu mandar novamente aqui. Mandei, pastora. Vamos ver. Gente, é isso. Ó, gente da Escócia, de Glasgow, Mato Grosso, Goiânia. Enquanto isso, gente, vamos tentar aqui, sabe? Porque é assim mesmo. Esses imprevistos acontecem, a gente tem que ter paciência, porque nós estamos lidando com coisas do mundo espiritual. Então, Goiânia, Brasil. E se você sentir o desejo no coração, amado, de seguir esse Instagram, esse meu Instagram, sigam, porque toda semana vai ter o podcast. Deixa eu... Pastora, a senhora tem que mandar o convite para mim. Manda o convite para mim que eu aceito. Não estou conseguindo. Belo Horizonte. Pastora Lili é uma bênção, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Então, deixa aí alguma pergunta, se vocês tiverem, para a pastora Lilian responder. E deixa eu ver aqui novamente. Gente, a gente começa a falar. Isso aí, amados. Vamos continuar. Glória a Deus. Eu estou falando aqui que é só a gente começar a falar em alguma coisa que vai mexer no mundo espiritual, que as coisas acontecem. É isso mesmo, Tatiana. Todas as vezes que eu vou dar lives de estudos sinais do fim, existem essas guerras espirituais, gente. Estejam orando aí, intercedendo, até porque nós estamos falando de coisas muito sérias agora, não é? Sim, vai Então, ter aqui, continuidade, pastor. sim, então, no capítulo de Daniel, capítulo 7, se cair de novo, eu volto, tá? Tá bom. A conexão dela não tá muito boa, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, é difícil. Eita, Jesus. A pastora tem que sair novamente e entrar novamente. Que guerra, viu, gente? Mas é isso mesmo. Jesus é o vencedor de todas as coisas. Né? Deixa ela entrar novamente, tá bom? E vocês intercedam aí para poder essa informação chegar até vocês, gente. O diabo não quer que essa informação chegue de jeito nenhum. Deixa ela entrar novamente que eu chamo ela. Vocês estão vendo a guerra espiritual? Vocês estão vendo o quanto, né? O Satanás ele quer deixar as pessoas sem informação. Quando você não tem informação, torna-se mais fácil você ser manipulado. Porque quando você aprende alguma coisa, você sabe que onde está a verdade, você sabe, você aprendeu sobre a verdade e você não se deixa levar por mentiras, por desinformação. Quando a desinformação chega até você, você já bate com a informação certa. Então é muito importante, gente, adquirir conhecimento. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui. Chamei novamente. Vamos esperar. Difícil, gente.
Temos que ter um pouco de paciência. É, gente. É o celular da pastora. Deixa eu aceitar aqui agora. Gente do céu. Tudo para essa live não sair, amados. Olá, novamente. Olha, gente, se cair novamente, a gente faz assim, a gente espera daqui 1 hora e entra novamente. Porque o meu celular, ele veio da loja agora, do concerto, então pode ser que ele esteja mesmo com algum problema, porque a internet aqui tá ok. Até fui ver com meu filho, não é internet. É batalha espiritual, com certeza, Com a gente certeza. sabe disso, né? Com certeza. Então, nós estamos vendo aqui sobre o capítulo 7 de Daniel. Então, esse último império que Daniel viu, que é esse chifre pequeno, ele colocou assim no capítulo 9, verso 9. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz da grandes palavras que provinha desta ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos 4 animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até o espaço de tempo. E aí aqui fala que, olha, verso 15, quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam, me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estava perto de mim, o anjo, né? E pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis, impérios que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Olha aí. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos esses animais, terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal. Ele faziam todos a pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e outra que subia diante dele. E aí, sim, ele disse, eu olhei e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 21. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. As 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, olha aí, 10 reis. Uhum. As nações que estão unidas para instaurar o governo, para trazer o anticristo. Esses 10 reis, aqui eu já expliquei nos meus estudos Sinais do Fim, eles já estão reunidos, Sim. que são essas 10 nações que se reúnem na Bélgica, inclusive profeticamente, pastora Tassiana, essa semana, esses 10 reinos estão reunidos aqui na Bélgica para discutirem como que eles vão fazer em relação à guerra, que são as Nações Unidas, né? Essas nações que estão unidas para guerrearem juntas. Essas nações, elas já têm um contrato, uma aliança de instaurarem, de levantarem o anticristo, o único líder mundial, tá? Os Estados Unidos também está nesse acordo, a França, todas as nações da Europa, né? E todas as nações, praticamente, todos os reis vão se dobrar diante dele, mas 10 reis vão levantar essa última ponta, que é o anticristo, e proferirá palavras contra o Altíssimo
Verso 25, olha aí, contra Deus, e destruirá todos os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e leis, olha aí, das leis que a gente falou. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, olha aí, verso 25, por um tempo e metade de um tempo, quer dizer, 7 anos no total. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Isso, 7 anos no total da tribulação, 3 anos e meio da tribulação. Na metade dos 3 anos e meio, ele entra no templo e profana o templo. Ele vai entrar no Santo dos Santos, dizendo que ele é Deus. Aí os judeus vão assustar, a máscara dos judeus vão cair. Quem é esse? Ele não era o nosso Messias que instaurou o terceiro templo, que restaurou o terceiro templo? Ninguém pode entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote. Sim. Ai, gente, acho que tá parando novamente. Vamos ver aqui. Quando tá, o negócio tá ficando bom, né? Assim, tá. Ai, tenham paciência, gente, por favor. E você aí que, né, porventura, enquanto a pastora Lilian, ela vai entrar novamente, enquanto vocês estão aí, se vocês sentirem vontade, gente, de seguir esse Instagram, esse meu Instagram, vocês sigam, porque esse online podcast a gente traz, este é o 6º episódio. Então a gente sempre tem, entram aí, vejam, assistam os capítulos. A semana passada foi com a pastora Naira Pedrini, que foi outro ensino maravilhoso. Então sigam aí, não custa, é de graça, né? Mas eu comecei esse podcast justamente, gente, para a gente ter informação, para passar informação. E eu também aprendo junto com os convidados, né? Tem gente que traz testemunho, tem gente que traz algum projeto que trabalham, né? Como foi com o Jameson, que já passou por aqui, que trabalha com os jovens. Então, e se você que está aí vendo, você tiver algo da parte de Deus e você sentir vontade no seu coração de participar aqui do online podcast, entre em contato comigo, né? Entre em contato comigo, chama no privado. E eu quero trazer pessoas simples, gente. Eu quero trazer, sabe, tudo muito simples, muito com muita humildade, sabe, para que a gente possa aprender juntos, sabe? Eu gosto de fazer de uma coisa de uma forma bem assim, sabe? Bem. Deixa eu ver se ela está aqui já, gente. Vamos ver se ela consegue atender. Já mandei o convite, gente. Então, bom dia. Enquanto isso, gente, vão escrevendo aí, vocês que não escreveram ainda. Graça e paz, Rogério. Eu estou falando da Noruega, tá certo? Eu moro na Noruega, né? Meu nome é Tassiana Lauritsen, pastora Tassiana Lauritsen. E eu já estou aqui na Noruega já tem 19 anos, gente. E depois que eu participei de um podcast, o Senhor Jesus colocou no meu coração de abrir esse podcast aqui, né? Que é uma coisa online, que as pessoas não precisam viajar, gastar dinheiro para serem entrevistados. E tá aí, já tem. Esse é o 6º episódio, como eu já falei. Nós temos 5 episódios, né? E depois, futuramente, eu vou colocar tudo lá no YouTube, mas fica salvo aqui nesse meu Instagram. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a pastora novamente. Deixa eu ver. Eu chamo, gente, mas não está conseguindo conectar. Eu acredito que é o telefone dela. Minas, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, gente. Olha, como a pastora Irina falou aqui, tá certo? Ela tá com um problema no telefone dela. O telefone dela foi para o concerto. E se eu não conseguir reconectá-la, né, eu vou entrar com ela daqui a 1 hora, né, para ela ver o que é no telefone dela, né? Então, sim, deixa eu explicar aqui para vocês. Olha, esse podcast, gente, é uma maneira simples que Deus colocou no meu coração de trazer, sabe, pessoas variadas,
pode ser donas de casa, pode ser pessoas normais, sabe? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela atende. Mandei, pastora, mais uma vez o convite para a senhora. Então, assim, é uma forma bem simples que Deus colocou no meu coração, amados. Deixa eu aceitar aqui. Para poder trazer, sabe, a palavra de Deus, expandir mais o evangelho, porque nós estamos, amados, precisando, sabe, precisamos ouvir mais da palavra de Deus, sabe? Estamos vivendo tempos difíceis. Deixa eu ver, gente, se ela entra. Ai, não tá aceitando, deixa eu ver aqui. Ô, gente, é tão ruim quando isso acontece, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Ei, pastora, pode dar continuidade, pastora. isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que até vocês precisam saber da seriedade. O meu Insta é monitorado, tá? Por causa dos estudos que eu faço, sinais do fim. Então, as minhas lives são monitoradas. Então, porque a gente está falando muito, né? Do último governo, eles estão... A última live com a pastora Naira, tanto o meu Insta quanto o dela são monitorados. O dela já caiu, né? O Instagram dela, ela já perdeu. Sim. O meu caiu durante os estudos, durante a pandemia, e nós conseguimos restaurar, mas o dela não. Ela teve que abrir outro. Então, o meu Instagram, ele é monitorado, tá bom? Então, toda vez que eu falar o nome da pessoa, eu vou falar C, para ver se não cai tanto, né? Uhum. E se eu não conseguir voltar aqui, porque eu não estou conseguindo acessar a live, demora demais para eu entrar. E aí daqui uma hora mais ou menos, a gente pode voltar, se a pastora puder. Sim, sim, Tá bom? E eu você posso. estiver, tá? Então vamos lá. E aqui fala que esse vai perseguir os santos do Altíssimo e ele vai mudar as leis. Olha as leis aí já mudadas. As leis já estão mudadas, as constituições já estão sendo todas mudadas de todos os países. Rasgadas, né? Rasgadas. Rasgadas, e a lei, a Constituição, agora já é mundial. Porque essa questão da família não ser mais a base da Constituição das Nações já foi mudada. Tá? A base é o governo agora, eles falam. Que família é independente se a pessoa quer ter uma família ou não, mas o governo é a base. Então, as leis já foram mudadas, os tempos nós já estamos dentro deles, né? Os sinais já estão acontecendo. Então, quando fala assim, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, é 3 anos e meio, porque é a metade dos 7 anos da tribulação. 3 anos e meio primeiros é a tribulação, 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Quando ele, aí fala aqui, mas o juiz estabelecerá e tirarão o seu domínio para destruir e desfalecer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo do Altíssimo. No final, o Senhor vai vir, né, para restaurar esse domínio, esse reino para ele e resgatar a sua noiva, a sua igreja. Prestem atenção. Aqui fala que na metade do tempo, ele entrará no templo e profanará o templo. E assim, então, nesse momento da metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai surgir como um grande pacificador, trazendo paz às nações, os reis, todos os presidentes e reis vão se dobrar diante dele, vão se curvar e vão dizer, ele é o nosso novo líder mundial. Quando você vê isso acontecendo, você pode saber, ele é o AC, tá? E aí, ele vai ser bonzinho nos 3 anos e meio,
porque ele vai trazer esse acordo de paz, ele vai trazer, meu Deus do céu, muitas leis que vão trazer alimento para a África. Ele vai ser o salvador do mundo, entre aspas. Benefícios sociais, né? Isso, Benefícios sociais. Ele vai trazer leis, benefícios sociais para conquistar as nações, gente. Igual o diabo, ele bajula para depois manipular. Exatamente, é o próprio espírito, né, do anticristo, do AC. E ele vai vir, ele vai bajular todos, vai dar tudo que as nações precisam, inclusive até quem sabe liberar documentos. Exatamente. Para que as pessoas, até os santos, serem enganados e aceitarem a sua proposta, a gente não sabe. Mas Ai, gente, não acredito que vai cair novamente. Ai, nossa. Eita, Jesus. Eu acho que vai cair novamente, gente. Então vamos fazer assim, né? Não fiquem aí chateados, né? Isso aqui é uma grande batalha espiritual, tá certo? Então, assim, vamos fazer o seguinte: daqui a 1 hora, tá certo? Daqui a 1 hora, eu tento refazer a live novamente, tá certo? E a gente finalizar isso, porque é muito importante, gente. Muito importante, sabe? Esses problemas que estão acontecendo aqui, né, ao vivo, tudo isso, quem está no mundo espiritual está entendendo tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu quero deixar para vocês aqui, né, umas considerações, que é o seguinte. Gente, sigam o Instagram. Eu sempre vou tentar trazer, amados, esse naipe, sabe? Esse informação. É o maior objetivo, é trazer informação. Nós precisamos de informação hoje em dia. Informação, amados, que infelizmente nós não temos na maioria das igrejas. As igrejas hoje em dia, muitas delas, eu não posso generalizar, amados, estão ocupadas em fazer eventos, distração, tudo para distrair o povo, sabe? Mais distração e menos conhecimento. Então, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Então, quando foi o tempo do Covid, amados, o que Deus ele mais falou para mim, Deus disse, vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia para não ser enganada. Por quê, amados? O engano está dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão ministrando dentro das igrejas coisas que não são verdades. Tem muita gente deixando de falar sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida, sobre ter uma vida reta com Jesus, sobre santidade, sobre a santidade de Deus, sobre que nós precisamos ser santos para estarmos, né, com as vestes limpas diante do nosso Deus. Então, nós temos que rever muitas coisas, né, no mundo cristão, hoje em dia. Então, eu digo a vocês, leiam a Bíblia, amados. Leiam a Bíblia. Tá certo? Não vou aqui chegar e, tipo assim, falar sobre teólogos ou isso. Não, leiam a Bíblia. Não tem melhor professor para ensinar as coisas do que o Espírito Santo, amados. Sabe? Olha, Instituto Reflexão. Eu estou dizendo aqui às pessoas que nós vamos ter que voltar daqui a 1 hora com a live. Né? Eu peço perdão a todos vocês, mas a pastora Lília não está conseguindo conectar. Como ela falou, amados, o Instagram dela é monitorado. Então, quando o Instagram, uma rede social é monitorada, eles não permitem que a gente fale aquilo que a gente quer falar. Então, essa intervenção nessa live de hoje está ocorrendo também por conta do que a pastora Lilian está tentando transmitir para vocês,
para todos nós, para mim também. Então, entrem daqui a 1 hora. Nós vamos fazer o possível hoje para que vocês consigam adquirir mais informações, né? Quantas vezes essa live caiu? Umas 4 vezes? Ou mais, não sei, não contei. Mas isso aí é uma guerra espiritual, gente. E é por isso vocês percebam que Satanás ele não quer que a informação chegue até vocês. Mas as informações elas vão chegar em nome de Jesus. Então, eu vou aqui, tá certo? Trazer as considerações finais. E eu quero, primeiramente, agradecer a todos vocês. Deixem uma mensagem, repassem esse vídeo, mesmo com os cortes, com as quedas, repassem para outras pessoas, para que a informação chegue a outras pessoas. Né? Antigamente, todo mundo se comunicava através de cartas, e toda carta chegava no endereço certo. Então, vamos fazer um trabalho de um correio. Vamos enviar cartas às pessoas certas. Precisamos, meus queridos, minhas queridas, precisamos repassar a informação. Porque a única forma que nós temos hoje em dia de repassar a informação é através das redes sociais. Então, eu trago isso para vocês, né, de vocês repassarem. Eu digo aqui novamente, se você sentir o desejo no coração de participar aqui do online podcast, entre em contato comigo no privado, né? E eu vou encerrar essa live aqui agora, e daqui a 1 hora, tá certo? Eu vou entrar em contato com a pastora Lília para a gente voltar daqui a 1 hora, tá certo? Ela vai sim se concluir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, quem sentir aí no coração também de interceder para que a gente consiga concluir essa live hoje, eu chamo vocês como intercessores, né? Porque nós precisamos vencer todas as batalhas que aparecem na nossa frente, nós temos que vencer, porque Jesus, o nosso Rei, o nosso Pai, ele já venceu todas as coisas. Então, o diabo ele pode se levantar o que ele quiser, mas ele se levanta para cair. Em nome de Jesus. Então, eu vou deixar aqui o meu beijo para vocês. Daqui a 1 hora, tá certo? A gente vai tentar entrar novamente. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigado, né, Soares. Gente, orem em nome de Jesus. Sigam aqui. Eu preciso de ajuda, vocês estão vendo, eu não consigo fazer as coisas sozinha. Então, se levantem como intercessores, me ajudem nesse ministério aqui, porque não é fácil, gente, carregar um ministério nas costas, tá bom? Então, eu quero deixar aqui para vocês um beijo. Fica todo mundo na paz do Senhor. Daqui a 1 hora, a gente volta com a live. Tá bom, amados? Shalom.